Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu tô aqui direto do escritório do Turma, contando o tema do TRT de São Paulo. Este tema foi um tema muito bacana. Sei que você não vai gostar do meu comentário, mas você vai se encontrar rapidinho. Assista ao vídeo até o final, porque você vai ver que muita coisa do que você estudou estava aqui neste tema, sintetizada exatamente aqui. Olha, eu pretendo, é claro que não é uma aula preparada, não é? Porque como eu falei pra vocês, eu tô dando aqui aula do escritório do Turma, o pessoal tá trabalhando aqui ao lado, se der algum barulhinho, por gentileza, me perdoem. Mas eu não podia deixar de fazer esses vídeos. Seguinte, guarde este vídeo para você estudar para os próximos TRTs, inclusive a próxima prova que acontece agora. Por quê? Porque muita palavra-chave que eu vou empregar aqui, naturalmente vai acontecer na prova do 15, tá? Porque este tema ele ditou que a FCC vai fazer durante um ano. Então, quer dizer, se eu já acertei o tema do técnico, do analista lá da área de contabilidade que veio, o tema também do curso. Este aqui, gente, é o tema que pega todo o meu curso. Então, se você for meu aluno, me deu desespero, né, quando eu vi o Nietzsche na prova, que eu nunca ouvi falar. Cara, não preocupa não, tá? Você vai ver que vai encaixar tudo. E não é mágica, não. Tudo tem lógica. O que o Nietzsche discute? Bom, vamos lá. O Nietzsche trabalha com uma teoria, gente. Foi um pensador que não é da nossa época, não é? E é um pensador que, na verdade, ele antecipa os valores pós-modernos, que são os valores contemporâneos. Ele discute nos seus aforismos, né, que são aforismos, são pequenas frases feitas. Nós temos o Mário Quintana, aqui no Brasil, que é o pai dos aforismos, né, no Brasil, uma coisa linda. E o Nietzsche, que tem assim, obras maravilhosas, aquele monte de frase que nos faz pensar, refletir sobre muita coisa. É um filósofo, quase um poeta, vamos dizer assim. E ele vai falar sobre a relativização dos valores. E exatamente o que ele fala aqui, nós podemos usar muita coisa que foi dada no curso, nesses vídeos que vocês me acompanham. Quem não acompanha, clique no sininho, tá certo? Se você está fazendo prova da FCC, muito importante você entrar informado. Senão você se dá muito mal nessas provas. E o Nietzsche ele vai falar sobre determinados valores, gente, voltando a ele, que são valores que são relativizados pela história. Ele fala o seguinte: a construção do bem e do mal não passa de uma construção histórica. Depende do aspecto sociocultural, depende do discurso de dominação em voga. Né? Como é que a gente sabe o que é uma coisa boa, uma coisa ruim? É claro que existe uma questão ética, que é diferente da moral, não é? A moral é o conjunto dos costumes, o conjunto das regras, e você tem a questão ética, que é a sua visão, o seu julgamento sobre o mundo. A questão ética é muito subjetiva, então é ela que te faz tomar decisões em meio a esse relativismo de valores. Bom, quando a gente lê esse texto, eu faço questão de ler para a pessoa não falar que eu estou... Já aconteceu isso, infelizmente. Júnior, você fica persuadindo a gente, eu tô persuadindo você adulto, só você não me seguir. Que inferno. Vamos lá. Eu vou mostrar letra a letra, tudo dentro do tema da FCC e muito importante para você entender como que a FCC estrutura a sua redação e como tudo que você estuda tem lógica. Ele diz assim: em sua genealogia da moral, Nietzsche lança uma pergunta sobre a origem do bem e do mal. Que ele fala que são valores que são caros a quê? A filosofia e as religiões, sim. Porque o sistema filosófico com o qual nós nos acostumamos, ele se debruça a pensar sobre nossas virtudes o tempo todo. Vocês estão vendo aí, no momento das crises, assim, quando a sociedade está muito dividida, os filósofos aparecem. Quando a sociedade está bem resolvida, eles não aparecem muito porque a sociedade está bem resolvida. Podem ver aí Leandro Carnal e companhia, tá todo mundo aí na rede, ganhando dinheiro. Por quê? Porque aparece, né? Ela vem para tentar resolver as crises. Então entra a filosofia, a psicanálise, com grandes discussões nesse sentido. A psicanálise não discute o que é bem e mal, né? Discute o indivíduo, o subjetivo dele. Mas não deixa de ter, dentro de uma sistemática freudiana, bem propriamente dizendo, essa questão. E as religiões também se ocupam com a discussão entre o bem e o mal porque elas convivem com esse antagonismo, elas precisam desse antagonismo. O mal precisa existir para que o bem religioso se justifique. Senão você não procura religião. Né? Então tem essas questões. E olha que muito legal que a FCC fez, ela terminou de escrever assim: e que essas questões se estendiam mesmo para a organização dos estados, sistemas econômicos, a crença em um bem absoluto.
Ô, galera, muito bom. Então veja que ele vai falar que isso vai se estender para a discussão do Estado, e eu vou mostrar vários exemplos, né, disso daí, e dos sistemas econômicos. Exatamente essa discussão que se coloca em questão é essa crença de um bem absoluto. O item 2, assim como na prova de técnico, né, que trouxe item 1 e item 2, traz o seguinte, ele vem falando sobre a autonomia do sujeito. O que é a autonomia do sujeito? Quando você responde por você, né, você não é produto de massa, você procura outras informações, você quer ir além, você não acredita na primeira notícia que você vê, você se torna um pouco mais investigativo. Então ele diz que a autonomia do sujeito, quando o sujeito é autônomo, quando ele não é conduzido como um títere, né, um bonequinho, ou quando ele não é conduzido pelo interesse do capital, quando você tem uma autonomia investigativa e faz escolhas por si, essa autonomia tem estreita relação com o conhecimento de sua própria natureza. A gente se conhece melhor quando a gente se permite aprofundar, quando a gente vive as experiências, né, e quando a gente não apaga as experiências que a gente precisa viver, né? E ele fala assim que nós teremos conhecimento da nossa natureza e de nossas necessidades. Quantas vezes no curso, e aqui acho que nos vídeos também em aberto eu falei, gente, às vezes nós compramos coisas de que não necessitamos. Compramos coisas pelo quê? Pela força da obsolescência mercadológica. O que as coisas vão envelhecendo, né? Porque nos disseram que elas envelhecem, e não porque elas são velhas. Né? Nos forçam a trocar o celular porque a indústria assim quer, a indústria tecnológica, ela vive exatamente da teoria da obsolescência que nos faz consumidores assim extremos, né? Sem a perspectiva de uma necessidade. Às vezes nós vivemos aventuras, mesmo de trato íntimo, aventuras sexuais das quais não temos necessidade necessariamente, certo? Então a gente tem que ver se a gente se conhece, a gente precisa realmente extrapolar isso aí tudo. É toda uma questão muito relativa. Ele diz, em um movimento que tanto mais se opõe à lógica da generalização, quanto mais singulares nos percebemos. Ou seja, quanto mais a gente se percebe como sujeito construído e não como sujeito igual ao outro, né, é que a gente percebe que a gente não faz parte da lógica da generalização. E que aí nós não nos encontramos, né, colando o item 2 com o item 1, no julgamento de um bem e de um mal absolutos. A gente passa a olhar com uma ótica melhor as coisas, para ver se estamos certos ou se estamos errados. Houve uma cena muito interessante essa semana de uma moça, acho que na Suécia, ela dentro de uma aeronave e ela se levanta quando vê que um imigrante afegão vai ser deportado. Quer dizer, com ela em pé a aeronave não pode decolar, né? Tem que estar todo mundo sentado para a aeronave sair de solo. E ela se recusa a sentar porque ela é contra a deportação daquele homem, na lógica dela, né? Eu tô só interpretando o que ela fez. E é uma moça muito jovem, ela se emociona muito e começa a gravar o próprio rosto, tá no YouTube isso aí. Gravar o próprio rosto. E ela não se permite sentar e não consegue fazê-lo. E que é interessante que ela tá numa pressão porque os passageiros querem ir embora, né? Horário. Olha, o cara tava infringindo uma lei, amiga. Aí ela diz assim, eu não gosto das leis do meu país, porque são leis que jogam as pessoas no inferno. E uma lei que joga uma pessoa no inferno não é uma lei que eu consiga aceitar. Na cabeça dela, se ela se sentasse, ela iria o quê? Colaborar com aquele sistema. Enfim, ela faz um julgamento ético a partir da noção dela. Porque o julgamento moral, gente, o que é a moral? A moral é o conjunto de valores dos quais nós nos acercamos. Podem ser bons valores, como podem ser valores ruins. Podem ser valores de massa, que não dá para dizer se é ruim ou não, que é senso comum. E tem o senso crítico, que é aquela moral que você relativiza de algum modo para entender a moral geral. Né? Você olha e se questiona. É o que o Nietzsche faz, ele vai relativizar esses valores da moral, tá? Bom, eu vou fazer umas anotações para vocês aqui para ficar um pouco mais claro o que eu quis dizer aqui. Daria para você aproveitar muito do que está nos meus vídeos por aí nessa prova e que vai ser útil para a prova que vocês vão ver. Muita palavra-chave. Na hora que eu começar a escrever vai sumir minha imagem, não tem jeito porque eu clico aqui, tá vendo? O vídeo começa a andar, é outro programa. Então vamos lá. É o seguinte.
Nós temos, né, vamos pensar essa questão, primeiro, já que começa com Nietzsche, então eu vou a ele, ó, que é S-Z-S-H, O-C-H, é o Nietzsche, Zzinho aqui, não é um nome fácil de escrever, né, gente? Então vejamos, o que o Nietzsche faz? Ele faz uma antecipação, né? Porque ele não é da nossa época, então ele antecipa. Em sua filosofia, ele antecipa valores. Afinal, esse pincel aqui, só um minutinho. Ele antecipa valores, certo? Da pós-modernidade na época dele, tá? Que é a nossa época. Que valores ele vai antecipar? Ora, gente, ele antecipa, primeiro, o valor do descrédito, que numa linguagem filosófica nós chamamos de niilismo. O niilismo, gente, é a mesma coisa que o nada, certo? É o descrédito, é o vazio, tá bom? O nada, o vazio. A pós-modernidade, que é exatamente a nossa época, vive deste niilismo, é um valor muito forte hoje, porque nós somos vazios. E ao sermos pessoas vazias, vocês vão entender por quê, o que a gente faz? A gente não consegue conceber conteúdos. Por exemplo, vocês podem ver que nós estamos numa época, primeiro antes, tá? Antes disso aqui. Pouquinho depois aqui. Vamos voltar lá para o iluminismo, século XVIII, século XIX. O que acontecia? No iluminismo se consagrou a ideia da razão acima de valores religiosos ou acima de quaisquer valores espirituais ou qualquer coisa que não explicassem dentro de uma lógica, de um sistema de pensamento, o que o homem como deveria se comportar, o que ele é, o que é bom, o que é ruim. Então, o iluminismo passou a tratar as noções de bem e de mal como noções assim bem absolutas, tá? Havia aqui um ideal absoluto dessas coisas. Para eles, por exemplo, a república era considerada um bem, porque ela era formada por valores da democracia, valores da sociedade, do homem, né? Dominando aquela situação. Já o mal seria um valor, vamos dizer assim, por exemplo, ligado à monarquia, porque o iluminismo ele começa a destruir as bases da monarquia, né? Aquela coisa do monarca que concentra poder, que esvazia a sociedade, etc. Né? Então, isso aqui, houve um recorte para isso aqui acontecer. Essas questões começam no século XVIII. Tá? Esse pensamento aí, século XVIII. Como o passado não interessa a FCC, o passado é só para você ter uma noção. Você pode rapidinho falar sobre ele na prova da FCC, mas não deve escrever muito sobre o passado não, tá? Porque a FCC discute isso aqui. O pós-moderno ou contemporâneo, ela quer que você pense os valores de hoje. O que vai encaixar aqui? Praticamente qualquer coisa que tenha a ver com os valores de hoje. Quando eu penso o homem pós-moderno ou contemporâneo, os valores da sociedade pós-moderna contemporânea, você vai ver o quê? Que este homem, hoje, ele é individualista, ele é pautado pelo individualismo, né? Pela descrença, ele é sempre desconfiado, principalmente em tudo que está sistematizado, há uma grande desconfiança em relação ao Estado, por exemplo. Eu falei no vídeo lá da prova do técnico, né? A descrença. É um homem egocêntrico, né? O egocentrismo, a descrença. Por que egocêntrico? Porque as pessoas, como são muito individualistas, elas pensam muito nelas, os outros, né? Você complete a frase. Então, há aquela ideia da descrença, do individualismo. Se são egocentristas, também são mais consumistas. Hoje existe um consumismo. Há um exibicionismo. As pessoas vão para a rede principalmente para se exibir. E
há um excesso, o exibicionismo está ligado ao excesso de publicidade, né? As pessoas não têm mais noção do que é privado. Se elas comem, elas tiram foto, se elas bebem, elas tiram foto. Não que você não possa fazer isso de vez em quando, mas tem gente que é viciado nisso, é o excesso, o ismo quer dizer o vício, ó. Certo? Ó. Não que você não possa. Ah, estou em Paris, por que não tirar uma foto? Poxa, assisti a aula da Juna, me senti tão mal. Não, pelo amor de Deus, Paris tem pelo menos 22 museus, você precisa tirar no mínimo 22 fotos. Então, quer dizer, não tem problema você mostrar aquilo que não é o excesso. Então, o que se tem hoje é o excesso. Então, quer dizer, nós temos isso tudo. O excesso, a disputa, né, a inveja, que já caiu na prova da FCC para falar sobre a inveja. Certo? Então, são valores que nós temos hoje. Esses valores aqui, gente, ora, para eu fazer com que meu eu fale mais alto, meu ego fale mais alto, meu individualismo fale mais alto, o que eu vou fazer com a razão? Eu vou optar pelo irracionalismo. Ó, eu vou chegar, tá? Até onde você precisa, aqueles exemplos lá que eu falei que encaixariam com uma luva aqui. Eu vou chegar ao irracionalismo porque eu não quero raciocinar. Eu só raciocino o que é bom pra mim. Eu não vou raciocinar aquilo que é bom pra mim e pro outro. Só se o outro fizer parte do meu grupo. Eu vou trabalhar com o sistema anti-prova. Não adianta você vir com as provas, não me interessa, eu não confio em você, eu não quero confiar. É assim que as pessoas hoje, em sua maioria, pensam, né? E assim, o que eu vou fazer com os meus valores? Chegamos ao tema da prova, eu vou relativizar os valores. O relativismo, que pode ter um lado bom, tá, gente? É uma questão contrastante, ó. Ele é feito por contrastes, não é? Ele é contrastante porque ele pode ter um lado bom como pode ter um lado ruim. Às vezes, relativizar determinadas coisas pode ser uma questão boa para nós, para a gente sair daquela ideia de um absoluto, né? Pedra é pedra, pau é pau. Mas existe o relativismo por conveniência. Então, depende de cada coisa. Então, vamos ver alguns contrastes aí do relativismo. E aqui, sim, tudo se encaixa, não é? Primeira questão, vamos lá. Sabe o tema de técnico? Não falou sobre quando a pessoa é consumidor e ela se confunde com a mercadoria, porque ela fica exibindo o produto de consumo dela, então ela vira um objeto na vitrine junto com aquela marca? Pois bem, sabe aquela pessoa que não consegue, né? Oh, desculpa, não quero ofender ninguém. A pessoa não consegue parar com ninguém, nem ela quer, ninguém quer, não é uma coisa exclusivamente de A, B ou C, é de muitas pessoas. É claro que você pode ter várias dúvidas na sua vida em relação à sua sexualidade, ou você não achou uma pessoa bacana, são muitas coisas que explicam isso. Mas uma das coisas que explica, sem querer acusar o A ou B, porque ninguém também, tem gente que gosta de ficar sozinho, parabéns, né? Se aceita, é assim. Tem gente que só gosta de namorar, também tá bom. Mas tem gente que troca de pessoa porque tem um descontentamento tão grande que não sabe nem o que quer, e nem do que gosta, e nem quando gosta, e não sabe dividir. Né? Então, a pessoa ela se transforma também numa mercadoria e vê os outros como mercadoria. Né? Aqui não há sujeitos da construção discursiva, você tem o que? Você tem objeto. A pessoa compra demais, compra e exibe muito, ela se confunde com a mercadoria. Porque as marcas agradecem o que ela faz por elas. Né? O capital, ele exatamente atuou para que se chegasse a este nível. Né? Tem muita gente que pensa para pessoas que têm dinheiro. Lógico. Para que existem os CEOs das empresas? Né? Aqueles CEOs são pessoas que pensam a marca o tempo todo. Né? E não podem perder posição no mercado. Então, quer dizer, nós temos essa ideia do consumidor mercadoria, que estava lá na prova do técnico, né? O Bauman fala. Hoje as pessoas não se contentam de ser consumidoras, elas têm fetiche por se tornarem mercadoria. O Bauman fala isso com todas as letras. Né? Por que elas têm fetiche de se tornarem mercadoria? Porque elas não querem ser excluídas dos grupos. Né? Então faz parte aqui de um mecanismo de inclusão social. Comprar muito, beber bem, ficar lindo na fita, bonito na fita, ter um corpo parecido com o de todo mundo, né? Usar aquilo que todo mundo usa é o que te deixa naturalmente feliz dentro de uma emoção assim, um pouco mais geral de felicidade. Existe aquela ideia, atenção, vou pegando várias coisas.
Por exemplo, é uma sociedade de antiprova. Quando você pensa na justiça, por exemplo, e nós temos muito exemplo aqui. O que está acontecendo com a justiça hoje, não só no Brasil, mas no mundo? Né? Antigamente você julgava por meio de provas. Hoje nós temos o ativismo judicial e outras teorias que acompanham isso aqui. Se julga muitas vezes pelas inferências de uma possibilidade criminal. Né? Muitas vezes o juiz não considera mais as provas. É uma característica dos tempos de hoje. Não é um mal, se alguém pensou, do Sérgio Moro. É uma característica dos tempos de hoje. Né? Você tem também, olha só, uma percepção. Olha só, lembra dos fatos? As pessoas não estão mais interessadas nos fatos. Né? Esse é um relativismo ruim, porque as pessoas estão dando valor à pós-verdade. O que é verdade? O predomínio da opinião. O predomínio da opinião de grupos, de novo, a ideia de inclusão social, que é a mesma que está aqui. A ideia de todo mundo falar uma língua. O ativismo judicial também é isso. Você encontra com outro que fala uma língua, que fala a mesma língua, e que é mais conveniente pensar assim. Tem o ativismo judicial que é benéfico, mas tem também aquele que dá da conveniência. Porque aqui você vai perdendo as relações, vamos dizer assim, há um desencaixe, conforme o Anthony Giddens fala, né? É uma época de desencaixe, você perde o eixo. Se o eixo da sustentação era um mecanismo de comprovação, hoje já não precisa mais disso. Bastam as evidências. Então, por exemplo, as pessoas não acreditam mais nos fatos. Elas, muitas vezes, aderem à pós-verdade. A rede social é feita disso. O que é pós-verdade? Ou fake news também, não é a mesma coisa, mas pertence à mesma família. Fake news é uma relativização da verdade. Porque você recebe um falso informativo, compartilha aquela porcaria com várias pessoas, não é? E você não pensa nas consequências. O problema é que a consequência é real. Tem uma propaganda da mídia sobre isso aí. Né? A pós-verdade é o quê? Mais vale a opinião do que o fato. Muita gente confia na opinião. Por isso que jornalismo de opinião tem crescido no Brasil. Que são esse jornalismo tipo... Quando a Globo reúne, assim, à noite... aqueles comentaristas, né? Aí tem lá programas com fatos e versões, a pessoa vai, né, que são mais versões do que fatos, então a pessoa vai ficando viciada naquilo ali e passa a gostar do comentarista, do cronista, né? Então você tem uma série de questões. Há uma relativização exatamente, são todo exemplo, tá, gente? De relativização entre bem e mal. Nós temos também, né? Além disso, a corrupção. Olha só, a corrupção. Olha que interessante. A gente briga tanto contra a corrupção como se a gente pudesse separá-la de uma corrupção boa, como se existisse isso aqui, tá? Agora a canetinha parou de funcionar, vamos lá. Como se existisse uma corrupção boa. Enfim, a gente parou aqui. Mas vocês anotem aí. Como se existisse uma corrupção boa e uma corrupção ruim. Por exemplo, a gente aponta nos políticos, nos servidores públicos, às vezes aponta o dedo, mas muitas vezes nós não pagamos impostos, nós sonegamos, nós, por exemplo, adulteramos aí, ou nos apropriamos de obras de terceiros, né, e comercializamos. A gente, por exemplo, vamos supor, no dia a dia, não paga a empregada direito, então, quer dizer, volta-se o dedo, aquela relativização do que é bom para o outro, para mim pode não ser bom. A regra que bate no outro, para mim, não serve. Vejamos esse caso, esse grande... Até o Alice comenta na prova, na FCC, sobre a questão do Estado e do sistema econômico está imbuído dessas questões todas. Se vocês olharem aqui, a justiça pertence aqui ao Estado, né? A própria mídia, né, que trabalha aí muitas vezes, a gente vive na época do simulacro, né, da simulação. A mídia leva isso ao extremo. Se você pensou no Jean Baudrillard, por exemplo, como uma simulação, um simulacro, pensou bem também para a prova, porque é uma época de grande simulação. Os fatos ficam distantes do comentário da notícia, que é chamada hiperrealidade, realidade paralela. Então é muita coisa que se tem, praticamente
muita coisa que a gente estudou tá aqui, não é? Por exemplo, a gente falou sobre democracia no curso. Quando você olha a democracia, é algo na sua gênese considerado uma coisa boa, poder do povo. Mas ela está em descrédito. Por quê? Porque dentro desse ambiente democrático acontecem várias situações antidemocráticas. As pessoas já não se identificam. Então, quer dizer, existe o relativismo também, gente, do lado bom da situação, né? Às vezes uma pessoa toma uma decisão por meio de ativismo judicial com vistas a corrigir a ausência de legislação sobre determinado assunto e isso tem gerado injustiças. Então, entra o papel do juiz, a sua subjetividade, para poder construir um julgamento que seja benéfico para a sociedade. Exatamente o julgamento ruim, o relativismo judicial ruim. Não é? Por exemplo, tem aqueles repórteres já foram do Paraná que divulgaram os salários dos juízes. O que os juízes fizeram? Todos os juízes tiveram salário divulgado naquele local. Fizeram comparecer, acho que 19 sessões. Os caras estavam viajando de um lado para outro, em várias comarcas, certo? Vários fóruns para poder prestar depoimento, para se defender. Então, quer dizer, isso não é justiça, né? Isso é exploração. A justiça, por exemplo, você tem, né, não vou falar que não mereça, mas a gente vive numa sociedade em que um juiz ganha, no mínimo, 10 vezes mais que um professor, de um modo geral. Então, quer dizer, ele briga por ter um Brasil mais ético, mais limpo, etc., mas também tem a questão do seu salário. Não que não mereça, não que isso não seja uma profissão de risco, não que não tenha isso, não tenha aquilo. Mas tem os policiais também, que ganham uma merreca e que correm risco direto. Né? Então são muitas questões. E o Nietzsche traz isso, porque é uma sociedade que não quer raciocinar aquilo que não lhe convém, que não quer provar aquilo que não lhe convém. E assim vai relativizar valores. Agora, é claro que se você fala, Júlia, tem o lado bom disso, da construção dos sujeitos em relação às suas necessidades? Tem. A segunda parte do tema fala exatamente isso, que o respeito à privacidade do sujeito é que vai permitir que esse sujeito entenda a sua natureza e possa julgar suas necessidades. Por exemplo, quando você relativiza valores para você crescer como pessoa, para você conhecer a sua natureza, isso é um aspecto positivo. Por exemplo, quando você relativiza o conceito de família. Né? Nós temos hoje esse conceito de família de uma forma muito mais abrangente. Família monoparental, que só tem uma pessoa que cria, né, um dos lados que cria, geralmente no Brasil é a mãe. Você tem famílias, né, de pares homoafetivos. Então, isso é uma forma de construção do sujeito, tá certo? Que faz bem para ele, não estou dizendo que faz bem para você que está me ouvindo, falando para ele. Você tem, por exemplo, a construção da identidade de gênero, você tem uma relativização, você tem pessoas trans, cisgênero, não sei mais o que, porque a pessoa se constrói, é para ela. Né? Existe também o relativismo religioso, que se manifesta no sincretismo. Gente, não estou escrevendo que a canetinha está sem funcionar, então não vai ser agora. Então existe um relativismo religioso também, né, que é a questão do sincretismo, que é construtor de determinadas religiões. Aquilo pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, depende do indivíduo, não é? Então, por exemplo, John Rawls, que já comentei inclusive no meu curso, ele vai falar da força das ideologias hoje. Porque as pessoas só acreditam naquilo que pertence aos grupos. É interessante. Você foi dos comentaristas da Globo. Tem um grupo de comentaristas com os quais você se afina melhor, então você passa a segui-los quase como uma religião. Sem olhar a prova, sem pensar nas consequências, e vai engolindo aquilo. Há um grupo de consumidores de determinado produto de marca, você quer se sentir incluído naquele grupo. Né? Então, essa relativização é que vai construir a moral desses grupos e dessas pessoas. Por isso que este tema, conforme eu disse para vocês, né? Deixa eu ver se eu me localizo aqui. Eu tô boazinha aqui, né? Só um minutinho. Por isso que esse tema, né, escabelada, né, para variar, ele é muito bom nesse sentido. Ele pega tudo que você quiser colocar aqui como exemplo de valores atuais, de construção de pensamento, lógico, fazendo palavra-chave daqui, a tendência dá certo na prova, tá? Espero ter te relaxado. Você que ficou muito tenso, muitas pessoas falam, Júlia, a prova foi muito difícil, né? E aí eu peguei e falei, não, tá tudo aqui.
tá? Beijão, até a próxima.